Bora aí, gente? Ah, ótimo, beleza. Vou começar aqui. Então, eu vou ler, vou passar as orientações, vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem, pelo menos já determinando os primeiros valores, né? Colocando em prática a rugosidade equivalente e por aí vai. Então, exercício 2, ele fala assim: determine, utilizando o método adimensional, a capacidade de vazão de um canal para drenagem urbana com 2 metros de base e 1 metro de altura d'água, declividade de fundo de 0,001 metros por metro e talude de 1 na vertical e 1,5 na horizontal. O fundo corresponde a um canal dragado em condições regulares, com N de 0,030, e os taludes são de alvenaria de pedra aparelhada em boas condições. Então, essa seria a primeira parte. E depois ele pergunta assim, ao final: essa seção é de mínimo perímetro molhado? O que significa, né, na hora de a gente pensar numa questão assim? Nossa, né, meu Deus, e agora? Então, vamos tentar pensar a primeira coisa. Primeiro passo de tudo, para a gente conseguir olhar, enxergar, trazer um outro olhar para o exercício. É pegar os dados desse exercício, então, levanta lá o que o exercício quer, qual que é o valor lá, da largura de fundo, ele dá a altura da água, ele dá a declividade, ele dá os taludes, né, na vertical e na horizontal, então a gente consegue determinar o valor aí, dizer, e aí desenha, faça o desenho desse canal, desenha, né? Se ele fala lá os taludes, tem a largura de fundo, significa que é um canal trapezoidal. E aí atribua ao que eu preciso, né? Porque eu preciso do perímetro molhado desse canal, né? Eu preciso do perímetro, eu preciso saber quanto vale cada talude, né? Porque eu tenho diferentes rugosidades, uma para o fundo e uma para os taludes. Então, com isso, eu vou precisar determinar uma rugosidade equivalente, mas desde que eu saiba exatamente qual que é o perímetro desse canal. Sem um perímetro, a gente não consegue determinar aí, né, a rugosidade equivalente, o meu N equivalente. E aí é isso. Depois que eu conseguir chegar a este N equivalente, eu vou usar o método adimensional para poder chegar ao meu valor de vazão. Tá certo? Isso seria a segunda parte. Eu acho lá o N equivalente, depois eu uso o método adimensional para achar a vazão, e por último, eu vou verificar se a seção é ou não é de mínimo perímetro molhado. Tudo bem? Então, bora tentar fazer, e aí, conforme vocês forem achando os valores, sei lá, achei o valor da rugosidade equivalente, vai colocando aí, a gente vai puxando os valores aqui, eu vou conferindo com vocês. Nesse caso aqui, a folga ela não vai precisar ser considerada agora. Porque, por que ela não vai ser considerada? Porque a gente já tem os valores, né, que a gente vai operar de altura da água, de largurazinha de fundo. Então, a gente consegue verificar a seção de mínimo perímetro molhado através da razão de aspecto, né? Que é isso a gente vê lá na aula passada. Se for por isso, né? Então, Bruno, na semana passada a gente viu ali, a gente visualizou que as folgas podem ser determinadas, depende muito, às vezes, do local, depende muito da características de rugosidade, né, de coeficiente de runoff também, tudo isso é levado em consideração.
A gente pegou do guia do DAE que dava aquela descrição de opção de folga. Mas de repente, se você pega uma outra diretriz, você pode achar uma outra informação. Porque a gente sempre deve lembrar que condutos livres não vai ter uma NBR ou alguma coisa rígida que estrutura e fala assim, não, tem que ser assim e pronto. Porque é combinado, né? Muito combinado de acordo com o local, né? Isso que você vai ponderar também. Muito diferente, né? Forçado você consegue ter um dimensionamento um pouco mais redondinho. Livres ele dá essa margem, né, de abertura. Muito por conta disso. Bom, aqui para mim, 8h40, tá? 8h45 a gente retoma com a resolução, mas eu estou acompanhando aqui vocês vão colocando os resultados aí no chat que eu vou olhando, tá certo? Ficar quietinho aqui para vocês resolverem com calma. A gente não alinhou quantas casas após a vírgula, mas não está errado, mas também não está batendo por exato, né? Eu considerei 4 casas após a vírgula, mas muito pode ser isso. Até o 0,021 bateu, por isso que eu acho que foi essa questão das casas decimais. Eu vejo como certo, tá? Que a gente não alinhou isso. Mas tudo bem, vai fazendo, e aí depois quando ver a resolução, aí na resolução você vai ver, acompanhando, né, se tá tudo certo.
Milton, o perímetro dá um pouco menos. Isso, Patrícia, isso mesmo. As rugosidades equivalentes aí do Fábio e da Patrícia estão certas, mas a vazão não dá 2,48. Aí dá para determinar a vazão método adimensional.
Isso, é o K, o método dimensional é o K. Você vai achar o K, e aí você isola M, a expressão que você colocou aí para achar a vazão, isso mesmo. Beleza? Como é que tá aí os demais? Ah, legal, Daniel. Beleza. Mais alguém? Ou dúvida, de repente, né? Travou em alguma coisa? Podemos puxar a resolução? Professora, boa noite. Oi, boa noite. Professora, dei uma saidinha, eu voltei agora. Você já corrigiu dois, professora? Não, vou corrigir. Ah, tá. Tá ok, obrigado. Nada. Já já eu tô começando aí. O pessoal tá começando a falar que beleza, podemos resolver. Então, bora. Ixi, eu passei aqui. Eu passei aqui na tela, meu mouse caiu. Aí, acho que na hora eu balancei aqui. Bom, vamos lá para a resolução. Eu vou ler mais uma vez, só para a gente pegar aqui as informações, né? Puxar para o papel. Mas a lógica é mais ou menos aquilo que eu tinha explicado. A gente vai observar essas três partes aí se conduzindo ao longo da resolução, né? Que ele fala assim: determine, utilizando o método adimensional, a capacidade de vazão de um canal para drenagem urbana com 2 metros de base e 1 metro de altura d'água, declividade de fundo de 0,001 metro por metro e talude de 1 na vertical e 1,5 na horizontal. O fundo corresponde a um canal dragado em condições regulares, com N de 0,030, e os taludes são de alvenaria, de pedra aparelhada em boas condições, com N aí de 0,014, beleza? Deixa eu ligar aqui a câmera para a gente puxar os dados aí para o papel. Exercício 2. E aí a gente vai pegar esses dados. Primeira coisa, né? O que ele quer saber? Ele quer saber a vazão. Depois ele vai dar aí, para a gente conseguir resolver, a largurazinha de fundo, como sendo 2 metros, a alturazinha d'água 1, a declividade 0,001 metro por metro. Como ele dá o talude 1 na vertical e meio na horizontal, ele dá o valor de Z, né? Então, eu tenho que Z é igual a 1,5. E ele dá as rugosidades, né? Rugosidade aí de fundo, meu N do fundo, para eu conseguir achar depois a rugosidade equivalente, 0,030, e meu N de taludes igual a 0,014. Depois ele vai perguntar, né? Se é ou não mínimo perímetro molhado. Então, é outra coisa que ele quer saber por fim, né? É mínimo perímetro molhado? Então, eu vou colocar essa pergunta aqui para a gente resolver só lá no final. Mas eu estou colocando aqui já para a gente
observar, né? E aí, meu canalzinho, a gente vai ter aí que descobrir, né? Um primeiro perímetro 1 para a rugosidade de talude 0,014, um perímetro 2 para a rugosidade aí 0,030 e um perímetro 3 para a rugosidade 0,014. Então, uma das primeiras coisas que eu falei para vocês que a gente tem que saber que valores que são, né, de cada perímetro. Então, eu tenho que saber esse valor. O valorzinho do fundo a gente já tem, né? Aqui no fundo a gente sabe que é 2. Só que eu não sei quanto que equivale as minhas laterais. Para saber o perímetro molhado. O que a gente sabe, né? Que aqui no fundo é o Bzinho. Meu Bzinho equivale a 2 metros. A alturazinha da água aqui, ó, equivale a 1. E geralmente, recordando, né, quando a gente quer saber esse lado aqui, a gente vai por semelhança de triângulos correlacionado aí aos taludes, né, que a gente tem lá relacionado às inclinações. E aí, 1 na vertical, 1,5 na horizontal, que corresponde ao valor de Z, o que vai auxiliar aí a gente conseguir achar por semelhança, né? E quando a gente acha por semelhança, a gente dá nomes, né? Eu vou nomear aqui como sendo o meu W, dessa partezinha. Essa partezinha vai me auxiliar a achar aqui o valor desse lado, né? E essa lateralzinha aqui, né, que está em laranja, eu vou chamar aqui depois como se fosse o meu X. Vou recortar aqui, passar aqui para a nossa lateral para a gente conseguir visualizar, né? Então, aqui é o W, esse é o X que depois eu vou tentar achar, e aí, por semelhança, né, por ser o triângulo retângulo aí, que equivale a 1, aqui, semelhante àquele, né, triângulozinho que corresponde à inclinação, 1,5 e 1, a gente vai achar por semelhança de triângulo o valor primeiro do W, né? Então, W está para 1, assim como que estaria equivalente ao W, né, que está aqui na horizontal, é 1,5. 1,5 está para 1. Ou seja, a gente chega à conclusão que esse valor de W, né, passando para cá, multiplicando, valeria aí 1,5. Né, esse valor aqui, 1,5. Aqui 1. E aí a gente atribui Pitágoras, né? Para eu achar o meu X. Agora eu quero achar o X, que é é a minha lateralzinha aqui, ó, que eu preciso, né? Achando por Pitágoras, né? A gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Então a gente tem a soma dos quadrados aí dos catetos, ele equivale aí ao quadrado da hipotenusa. Então, digamos que meu X seria a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 1 ao quadrado mais o meu W ao quadrado, que a gente já sabe o valor de W, que é 1,5. Substituo. Quanto que dá aqui o valor de X? Considerem 4 casas, tá? Isso, Milton. 1,8028 metros.
Então, essa lateralzinha aqui minha, laranja, que é o X. Calma aí rapidinho que eu derrubei meu fone. Pronto. Que é o meu X, equivale aí a 1,80. E aí, com isso, a gente tem condições de determinar o N equivalente, porque eu já sei que o meu P2 aqui é 2, o meu P1 é 1,8028, aqui também desse outro lado, né, um canal simétrico, tudo que é igual de um lado é igual do outro. Por mais que o meu desenho não tenha simetria, eu gosto muito de usar essa aula para criatividade e imaginação de vocês. Então, imaginem aí que tem simetria. E eles são equivalentes, são iguais, tá certo? Então, a gente vai colocar lá na nossa formulazinha, né? Do N equivalente, que aí o símbolozinho lá da somatória, N igual a 1, para qualquer aí, né? Perímetro vezes N ao quadrado, dividido pelo perímetro total, e isso aqui elevado a meio. Então, vou substituir aqui embaixo, tá, para caber tudo bonitinho, ficar fácil de vocês visualizar. Minha rugosidade equivalente, eu vou considerar meu P1 vezes N1 ao quadrado, mais P2, N2 ao quadrado, mais P3 vezes N3 ao quadrado, dividido pelo perímetro total, que é a soma dos três, né? P1, P2, P3. Vou colocar aqui P1 mais P2 mais P3, só para a gente se situar. Tudo isso elevado a meio, certo? Substituindo, então, aqui, meu N equivalente vai ser perímetro 1,8028 vezes a rugosidade 1, 0,014 ao quadrado. Mais o 2, que é 2 metros, vezes 0,030 quadrado, mais o terceiro, 1,828 vezes 0,014 ao quadrado, dividido pela soma dos três. O meu P1 aí equivale a 1,8028, P2 vale 2, e P3 igualmente 1,8028, tá? Soma dos três, tudo isso elevado a meio, certo? E aí cada um, né, vai, de repente, fazer o que acha mais conveniente na hora de lançar aí na calculadora. Fazendo essa continha, a gente tem quanto de rugosidade aí?
Pessoal, podemos seguir? Dúvidas? Ah, o Thales também chegou. Beleza. Então, até aqui, a gente chegou aí para determinar o equivalente, mas agora a gente vai entrar para o método adimensional, tá? Agora sim, a gente vai determinar a vazão, o exercício pede, que é a vazão. Consegui pegar meu mouse que tinha caído. Só um instante, deixa eu acabar o exercício, aí depois você printa. Ó, tô com as mãos ocupadas aqui, até deixei cair os negócios aqui. Eu quero voltar aqui para a tela, rapidinho, só para posicionar aqui. Vou pegar aqui e posicionar o método adimensional, só para a gente ter aqui certinho. Dá uma recordada, né? Vou só mudar a tela aqui, gente, para a gente continuar a dar sequência, porque agora é o que se pede, né? Deixa eu desligar aqui rapidinho, só para a gente focar lá na tela. Ah, não está apresentando porque eu troquei a opção aqui para eu poder abrir. A gente conseguir abrir aqui. Para a gente recordar aqui o método adimensional, tá? Inclusive, eu desliguei também a câmera no papel. Estou organizando aqui que eu estou virando o papel para a gente achar o que o exercício pede, a vazão. Ele pede para a gente conseguir verificar essa capacidade de vazão através do método adimensional. Método adimensional, a gente teria o quê? Aqui. Um lambda é igual a um m sobre k. Só para a gente entender, né? Coeficiente, m é coeficiente dinâmico, k coeficiente de forma do canal. O lambda aqui, ele é igual ao y, né? Alturazinha d'água. Então, seria o quê? Alturazinha d'água, o m, que é o coeficiente dinâmico, e aí, quando a gente abre aqui para ver o m, a gente abre com o valor de n, a vazão, dividido pela raiz da declividade, ou declividade elevada a meio, enfim, elevado tudo isso a 3/8, tá certo? E aí, o que acontece? A gente precisa saber quem é o K. Por ser um canal e a gente tem valor de Bzinho, a gente já sabe o valor do Bzinho, né? Como a gente já sabe esse valor de Bzinho, já sabe a alturazinha d'água, então a gente já tem o valor de lambda, a gente vai direto, lembra lá que tinha três tabelas? A gente vai direto na tabela de K, né? K, aí a gente vai nessa tabela de K que tá aqui. Não sei se vocês estão conseguindo se localizar, né? A gente entra com os dados de razão de aspecto e entra com os dados de Z. Isso que a gente já tem também. Então, essa é a graça do exercício, né? Porque a gente já tem tudo. Então, a gente só vai chegar a esses valores um pouco mais agilizados a partir dessas informações que é só colocar aqui através do método adimensional. Beleza? Tudo bem aí, gente? Lembraram aqui? Para quem tinha esquecido, eu vou voltar aqui agora para o papel. Ó, voltando aqui informação para o papel, a gente tem lá
E agora aqui a gente vai determinar a vazão pelo método adimensional. Determinar a vazão pelo método adimensional é aquilo lá, né? Como a gente tem o nosso valorzinho de largurazinha de fundo, alturazinha d'água, a gente já vem para cá, para essa formulazinha, ó. Coeficiente dinâmico sobre o K, e a gente abre essa informação, do jeito que está aí do slide, ó. Meu lambda equivale à alturazinha d'água, que nós sabemos que a alturazinha d'água equivale a 1 metro, beleza? Aí, a formulazinha que a gente vai usar depois é o M, que é essa daqui, ó. Depois por quê? Porque eu preciso achar aí o valor de K. Então, essa formulazinha aqui que eu vou achar. Depois, ao final, a minha vazão. Tá? E o K, ele é tabelado. Esse K tabelado aí, eu vou precisar achar com que dados? O Z, que no exercício ele dá que é 1,5, e a minha razãozinha de aspecto. O que é a razãozinha de aspecto? É o B sobre a alturazinha d'água, que é igual a 2, né? Se a gente for fazer aí largurazinha de fundo, 2 dividido por 1 é 2, correto? Então, com essas duas informações aqui, ó, o Z e razão de aspecto, eu venho para a tabelazinha. Acho que eu tenho, deixa eu ver se eu tenho essa tabelazinha aqui. Ah, já tenho a tabelinha aqui. Estão enxergando lá na tela? Só para a gente achar o K via tabela, deixa eu desligar aqui, para a gente achar o K. O K eu preciso, que é só o K, né, ó. Lembra essa tabelazinha aqui? A gente tinha lá K1, que era para canal circular. K é para quando eu tenho aí o canal trapezoidal. E eu tenho o meu valor de B. Isso. Eu tenho o meu valor de B e eu tenho o meu valor de B, né? Por causa da razão de aspecto, e eu tenho o meu valor de alturazinha d'água. Tá certo? O K2 eu uso quando eu não tenho o valorzinho de B, que eu determino ele e eu vou atrás. Então, para cá, aqui, a gente tem que o nosso Z é 1,5 e a razão de aspecto é 2. Então, eu vou unir essas informações. 2 está aqui e 1,5 está aqui. E que legal, né? Porque o K já veio um valor redondo. Eu não vou precisar interpolar. Ou seja, deixa eu ligar aqui de novo o papel para a gente passar esse valor de K. K copiando aí da tela, 1,422. Tudo bem? Belezinha? Aí, continuando, né? Eu tenho lá a formulazinha, que é o lambda é igual a M sobre K. Nós sabemos que o lambda é igual à alturazinha d'água. Então, fica lá a alturazinha d'água é igual a M e o K, que eu já tenho os valores, né? Isolo M. M que eu preciso saber, né? Então, isolando M, vai ficar a alturazinha d'água vezes o K. M é o quê? É todo mundo, essa galera inteira.
Então, onde tem M, aqui eu coloco todo mundo. Coloco a galera inteira. Então, vai ficar N, vazão, raiz da declividade, todo mundo elevado a 3/8. Só copiei, né? Vocês viram aí que eu só copiei. Alturazinha d'água, valor de K que a gente já tem. N é o meu N equivalente, que a gente achou lá, né? Então, eu vou substituir. A vazão é o que eu quero saber. Declividade de fundo, raiz dela, já vou ter, porque eu já sei o valor da declividade. Aqui a alturazinha d'água é 1 e o K é 1,422. Então, é só substituir os valores. Vou fazendo aqui por partes. O N equivalente, 0,02115, né, que a gente fez. A vazão, que é o que eu quero saber. Raiz quadrada da declividade, que é 0,001. Cortou um pouco, né? Deixa eu subir um pouco aqui o papel. Tudo isso, perdão, que bati no dedo, elevado a 3/8 é igual. A alturazinha d'água é 1. 1 vezes 1,422. Pessoal, esse 3 elevado a 8 tá tudo entre o parênteses. Ele tá levando todo mundo. Ele tá levando nesse, ele vai levar vazão, ele vai levar aqui embaixo. Então, se a gente quiser deixar assim, inclusive por uma questão de visualização, tá? Eu sei que muitos já devem estar fazendo a continha, já elevando, já está no automático. Mas só por uma questão de visualização, né, que todos consigam visualizar, esse 3/8 elevando um de cada vez, distribuindo. Então, vai ficar 0,02115 elevado a 3/8, vazão elevado a 3/8, dividido por raiz da declividade elevado a 3/8. Isso é igual a 1 vezes 1,422, 1,422. Tá certo? E aí, se a gente quiser fazer, né, por partes, aí a gente vai fazendo por partes. Belezinha? Quiser fazer direto, dá para ir fazendo direto também aqui na calculadora, ó. Para quem quiser dar uma olhada, eu vou colocar aqui os valores para vocês, porque vocês estão já chegando com os valores da vazão direto, né? E aí eu vou fazer essa continha aqui primeiro, ó, na calculadora, tudo por partes. 0,215 elevado a 3/8, 3 dividido por 8, dou igual. Nem precisa apagar minha conta, já continua aqui embaixo. Dividido, abre parênteses, raiz 0,01, fecha, elevado a 3 dividido por 8. Fecho, dou igual. Aí o valor dessa continha aqui vai dar esse valor que tá aqui. 0,8599, nananá. Estaria aqui esse valor, né, vezes a vazão aqui elevado a 3/8. Ele estaria multiplicando a vazão, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo, tá? Então, só para a gente ver aqui, os números acontecendo, eu ficaria 0,85999, vou colocar 999, tá? 85999, que multiplica a vazão 3/8, é igual a 1,422.
Então, ficaria vazão elevado a 3/8 é igual a 1,422 dividido por 0,85999, né? Ficaria esse 1,6535. Aí eu passo para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, ele inverte, né? Ele ficaria, então, elevado esse número, ficaria assim, ó. Vazão é igual a 1,6535 elevado ao contrário. Aqui está 3/8, quando ele vem para o outro lado, 8/3. Vamos colocar aqui, elevado, continuando, 8 dividido por 3. E aí, a minha vazão deu aproximadamente, é claro que quem fez direto vai dar 3,83, né? Eu quebrei aqui um pouquinho por partes, ele dá uma pequena diferença. 3,82 metro cúbico por segundo. Mas eu optei fazer por parte para a galera ir acompanhando também. Beleza? Falta só a terceira parte. Podemos seguir? Certo, fechou então. Terceira e última parte, né? Que a gente vai verificar se o escoamento ele se dá ou não se dá na condição de mínimo perímetro molhado. Então, a gente vai fazer aqui uma verificação. Deixa eu colocar aqui a folhinha do lado. Então, a gente vai fazer uma verificação se é ou não é mínimo perímetro molhado, tá? Então, a gente vai tentar ver se está na condição de mínimo perímetro molhado ou máxima eficiência hidráulica. A gente viu na semana passada, para canal trapezoidal, que é o nosso canal, trata-se de um canal trapezoidal, a condição de mínimo perímetro molhado é quando eu tenho lá minha razão de aspecto, que é igual a 2 vezes raiz de 1 mais e ao quadrado menos e. Então, o que que acontece? Esse valorzinho que a gente já tem, ele tem que dar esse valorzinho aqui igualzinho desse outro lado, é uma igualdade, né? Então, o que que eu preciso fazer? Eu já tenho o valor de z, eu vou resolver esse ladozinho e ver se vai dar certo, se vai bater, tá? Tem que dar, tipo, aqui desse lado a gente sabe que dá 2, aqui do outro lado também tem que dar 2, não tem alguma coisa errada. Ó, esse lado aqui é o quê? B, a largurazinha de fundo é 2 e a alturazinha é 1. E esse lado, substituindo os valorezinhos, né, porque a gente também já tem z, é raiz 1 mais o z equivale a 1,5 ao quadrado, menos 1,5. Esse lado aqui, sabemos que dá 2, e esse lado aqui, quanto que dá? Tem que fazer a continha, né?
0,6, né? 0,6. Alguém mais chegou a esse valor por aí? Isso, isso mesmo, né? Então a gente chega à conclusão aí que o valor vai dar 0,6056, né? 56. Ou seja, essa condição aqui não operem em mínimo perímetro molhado. Então, isso daqui é falso, né? Falso. Mas é falso só significando que o escoamento, né? Então, portanto, o escoamento não se dá em mínimo perímetro molhado. Beleza? Exato, Daniel. Tem que ser, quando você trabalha em razão de aspecto, né? Eu tô dizendo que a razão de aspecto é igual isso aqui. Tem que ser igual, isso mesmo. Era para eu ter colocado aqui, era exercício 3. Eu tô até estranhando, mas é porque de antigamente era o exercício 3, era o exercício 4. Mas eu puxei ele para fazer como exercício 3. Aí tá 4, 4. Ficou 4, 4 aí para vocês. Exercício 3 e o próximo. Antes de passar para o próximo, aí eu vou passar para vocês darem um print. Mas isso, vão colocando aí as dúvidas, pessoal. Não deixa acumular, tá? Se tiver dúvida, vai falando aí. Vou colocar aqui para vocês darem um print da parte anterior. Vou afastar um pouquinho. Veja se é possível dar o print. Beleza. Virar a folha aqui. Não, tem que dar exato. Claro, uma diferença de quantas casas, né? Depois da vírgula. Mas tem que dar muito assim, muito próximo mesmo, né? Igual, é uma equação. Beleza para esse? Só o último aqui. Que é a verificação, né? Então, Alan, aqui, ó, do valor aqui do x, é a hipotenusa, né? É o Pitágoras, né? Como você colocou. Ó, aqui o x corresponderia à hipotenusa. Então tem que ser a hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado,
é igual à soma dos quadrados do cateto. Então, esse aqui, onde está fazendo um ângulo reto aqui, né? Eu tenho um, que é um cateto, um ao quadrado. E aqui é o W, que eu chamei de W, né? Meu outro lado, que a gente achou que é 1,5, e é 1,5 ao quadrado. Não sei se na hora de você calcular você não achou esse valor. Não sei se era isso. Ah, tá. Aí tem que ver como você colocou na calculadora. Como eu sempre falo para vocês, se vocês conseguirem fazer por partes, né? Não esquecer, se for fazer direto, colocar os parênteses, né? Mas se for fazer por parte, coloca lá 1 ao quadrado mais. Aí já coloco aqui. Eu gosto de colocar muito parênteses, tá? 1,5 ao quadrado, deu 3,25 a continha. Ele é quadrado, quando ele vai para cá, ele vira raiz, tá? Ou eleva a meio também. Aqui tá fácil de pôr a raiz. Aí deu esse valor. Certo? Não, Danilo, aqui a gente acha os valores que seriam, no caso aqui do meu talude, tá? Desse lado aqui do talude. Usei ele representa a inclinação, que eu faço semelhança de triângulo. Que a gente, por semelhança, a gente chega à conclusão que esse lado, né, que seria aqui, ó, esse ladozinho aqui, ó, do meu cateto, né, que a gente descobriu, a gente descobre ele para achar o valor aí, né, no caso do x, tá? Porque aí se a gente vê por semelhança de triângulo aqui, a altura d'água era 1, mas podia ser outro valor e aí ia corresponder a outro valor. Não, é 1,5. Olha lá o enunciado. É 1 na vertical, 1,5 na horizontal. Viu, Márcio? O enunciado, 1,5. Exercício 3, partiu? Beleza? Qualquer coisa depois vocês dão uma olhada com mais calma e aí na semana que vem, né, a gente consegue puxar aqui, tá certo? Pessoal, 2 minutinhos para vocês copiar esse exercício 3 para a gente já partir para a resolução direto. Tá, beleza. Vocês copiam, já leio, já pego as informações para a gente ir para a resolução. Vamos me avisando aí se já tá tudo certo.
Pessoal, podemos começar? Pula as linhas aí, gente, só para dar tempo da gente conseguir resolver. Bora! Para quem não conseguiu dar tempo de copiar tudo, deixa umas linhazinhas só para vocês não perderem a explicação, tá bom? Vamos lá. Ele fala assim, exercício 3. Determine a capacidade de vazão do canal. Eita, tive uma queda de energia aqui, ó. Tudo escuro. Olha só. Estão conseguindo enxergar? Nem eu. Deixa eu ver se eu consigo ligar a lanterna do celular. Ah, não é possível. Gente, que coisa. Só um instante. É um sinal. É, eu tava quase ligando a vela. Tô tentando enxergar aqui. Espera rapidinho. Ó, meia luz dá para enxergar um pouco, né? Ó. Vocês devem estar pensando, a professora não pagou a conta de luz, ó. Aí fiquei, cortaram, tá vendo? E dá não pagar a conta de luz. Tá, então vou fazer o seguinte, deixa eu só passar. Eu vou ler o exercício aqui, talvez não esteja mais projetando, né? E cai tudo, né? Cai a internet. E eu vou ler aqui com vocês o enunciado e vou passar algumas diretrizes, então, para vocês tentarem fazer. Tá certo? Ai, voltou. Voltou a luz. A internet talvez não volte, mas eu vou ler aqui o enunciado. Deixa eu apagar minha lanterna aqui para eu não ficar segurando ela também. Tá oscilando aqui. Não ter estourado. Olha. Bom, vamos lá. Eu liguei minha câmera aqui para vocês verem os efeitos, tá vendo? Tá piscando. Vamos lá. Eu vou ler antes de mais nada. Concentra, voltando aqui. Ele fala assim: determine a capacidade de vazão no canal cuja seção é mostrada na figura. Os taludes e as bernas são de alvenaria de pedra aparelhada em condições regulares, com N 0,015, e o fundo de concreto em boas condições. Aí, o fundo, a rugosidade, né, 0,014. A declividade de fundo é 1 metro por quilômetro. Tá certo? Então, o que a gente vai
obter aí de dados, né, do problema. Eu quero saber qual que é a vazão. Não sei qual que é a vazão. Os taludes e as bermas, o que seriam as bermas, né, gente? Eu tenho, não sei se vocês estão conseguindo ver, o fundo, ele é circular. O fundo é circular. E eu tenho o canal secundário, né, que ele é trapezoidal, seria o fundo do trapezoidal, é a berma, né? Ele tem a mesma rugosidade, que é o 0,015, né? 0,015. Isso tem aí, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, taludes e bermas. Apresenta aí um N de 0,015. O fundo N é igual a 0,014. Estou me sentindo abalada aqui. A declividade de fundo é 1 metro por quilômetro. Lembra lá o que representa isso? Eu tenho que ficar metro por metro, né? Então, eu sei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Aí eu vou cortar quilômetro com quilômetro, vou pegar 1, dividir por 1.000 e eu vou ter a minha declividade. Se a gente fizer essa continha, vai ficar 0,001, né? Tudo bem? 0,001 metros por metro. Belezinha? Então, lá no nosso desenho, né? A gente tem lá o canal. Vou colocar assim um tracejado só para a gente ter as noções aqui, sendo que daqui até aqui é 0,6. Tem o meio fundo aqui circular, né? De raio 0,6. E aí a gente consegue acessar, né? O valor dele aqui. Os demais valores dele, né? Que eu tenho meia seção aqui, né? E a gente vai trabalhar com essa meia seção. A alturazinha aqui, ele fala que é 0,8. Como ele é simétrico, o que acontece por esse lado, 0,8 metros, acontece para esse outro lado também. Aqui, essa parte aqui, no fundo, equivale a 1, né? Essa partezinha aqui. Então, o outro lado também. E no caso aqui, na minha parte que é trapezoidal, das inclinações do talude, eu tenho 1 e 1. Então, um na vertical, um na horizontal. Se a gente divide, então, seção composta, né? 3 partes. Então, essa aqui vai ser a minha número 1. Essa aqui toda vai ser a minha número 2. E essa aqui vai ser a minha número 3. Vocês conseguem concordar? Tô vendo agora o do Daniel, não tinha visto. Vocês conseguem concordar que, pela simetria, o meu 1 é igual ao meu 3? Sim? Então, ó, minha subárea 1 é igual a minha subárea 3.
Belezinha? E aí, se a gente coloca uma só, né, pra gente visualizar aqui separada, como se eu recortasse isso aqui, ó, e jogasse aqui pra baixo, aí ficaria assim, né? E acabou. Deixa eu ligar a luz, vamos ver se dá. Gente, tô com medo desse negócio pegar fogo. Antes fosse eu não ter pagado a conta de luz. Se eu soubesse, eu não pagava, né? Eu nem ia sofrer isso aqui. Ó, 0,8 que a gente tem desse pedacinho. Aí a gente precisa achar quanto que equivale esse pedacinho aqui, né? Do nosso... Aqui é 0,8. A gente precisa achar quanto vale esse pedacinho. Esse pedacinho aqui, ó, equivale a 1. Como tá aqui, né? Equivale a 1. Então, a gente tem que achar quanto que equivale esse pedacinho aqui. Eu vou chamar igual, tá? Vou chamar aqui de W. Eu tenho que achar o meu X aqui, aquela condição de semelhança, que é 1, aqui é 1. Certo? Acho lá por semelhança, né? Aí a gente chega à conclusão que por semelhança, o meu W está para 0,8. Balada. O meu W está para 0,8, assim como 1 está para 1, ou seja, o meu W equivale a 0,8. Meu W seria 0,8, aqui é 0,8, eu incluo lá no Teorema de Pitágoras, né? Belezinha? Incluo lá, acho o meu valorzinho de X, para a gente conseguir aí determinar depois. Eu vou passar aqui o passo a passo, tá? Só para depois vocês irem fazendo. Aí depois daqui, o que que eu vou achar? Eu vou achar a minha área molhada, lista das coisas que a gente vai achar com essas informações. Área molhada da subárea 1, que é igual a 3, né? Área molhada, perímetro molhado. Eu vou ter que achar o raio hidráulico. O raio hidráulico é a área molhada sobre o perímetro molhado. Aqui que a gente tem, né? E com isso eu vou achar uma vazão Q1, que é igual à vazão da área 3, Q3, tá? E para minha subárea 2? Vou fazer aqui embaixo. Vou desligar minha lanterna. Eu acho que agora estabilizou. Eu acho. Vou achar lá para a subárea 2, né? O que é a subárea 2? É todo mundo. Entra todo mundo aqui, na minha subárea 2. Então, minha subárea 2 vai ser essa partezinha, o fundinho lá circular, e continua aqui, né? Vou considerar todo mundo. Sendo que a alturazinha aqui a gente tem 0,8. Lembra lá? Se aqui é 0,6. Quanto que é isso aqui, ó?
Vamos ver se vocês estão espertos. Isso. 1,2, beleza. Espertinhos. Bom. Por quê, gente? É pensar que isso daqui é o raio, né? Aqui é o diâmetro, tudo. Ai, como é que tô torta? Então, se aqui for o raio 0,6 e aqui 0,6, 0,6 mais 0,6 é 1,2, beleza? Então, da sub-área aqui 2, a gente vai achar a área molhada. Essa área molhada é a área do retângulo, mais a área aí é da circunferência mais a metade, né, dela. Que é meio, né? Seria a área da circunferência, na verdade, metade. A área da circunferência, que a gente está vendo já nos vários exercícios aí, para tubulação, tudo, da seção circular, π d quadrado sobre 4. Só como é meia, né? Π d quadrado sobre 4, meio π d quadrado sobre 4. Na hora de se colocar lá da seção circular, né? No caso aqui, circular. Aí, quando você achar a área molhada, perímetro molhado da seção circular, é meio também, né? Π e o diâmetro. Acho a área da seção circular, perímetro. No caso, o perímetro é só da seção circular, né, gente? Porque aqui é água, então aqui não tem estrutura. Tá certo? Belezinha? Aí, com isso, eu vou achar uma vazão Q2. Para, no final, eu achar uma vazão total. Vazão total é a minha Q1 mais Q2 mais Q3. E só para vocês se referenciar, não coloquei aí o valor do resultado, ele vai dar uma vazão total, final, resultado, de aproximadamente 6,07, 6,08, 6,09. Vai dar isso, né? Metro cúbico por segundo. Beleza? Sim, tudo bem, Caio. Mas eu prefiro deixar assim, porque a gente já está adaptado sempre a determinar o diâmetro. A gente já vai determinar o diâmetro, então a gente já deixa assim. Inclusive, tudo da hidrotecnia, né? Quando você opera em seção circular, é tudo voltado para o diâmetro. Então, eu já peguei muito isso para vocês esquecer lá o raio um pouco, tá? Mas não tem problema. O importante de tudo é dar o mesmo resultado, tá? Ó, eu vou abrir essas diretrizes aqui para vocês tirarem foto. Não é a resolução completa, mas são as diretrizes. Aula que vem eu vou perguntar, né? Vou ver se vocês conseguiram chegar a esse valor. Isso, Pierre quadrado, isso. Eu vou perguntar se vocês já chegaram a esse valor de vazão, se estão com alguma dúvida. Deixa eu tirar o fio. Mas a gente já vai seguir, aula que vem, a atividade, tá bom? Sendo isso, né, os valores de rugosidade equivalente, seção composta, né, a gente vai dar uma ênfase porque a gente consegue aplicar nas resoluções
A gente consegue aplicar método adimensional, a gente consegue aplicar um pouquinho da parte circular, a gente consegue aplicar as condições de máxima eficiência hidráulica. Então, a gente vai tentar abordar na atividade um pouquinho de cada coisa, mas dentro de um exercício mais completo. Tá certo? Tudo bem aí, gente? Eu nem vou falar, vocês vão me prometer se vai tentar resolver, porque isso seria uma coisa muito romântica, né? Mas eu espero que vocês consigam aproveitar as informações aí para poder resolver. Quem quiser resolver, tá bom? Pessoal, amanhã é aula de projeto, a gente vai finalizar aí a parte da entrega da segunda etapa. Eu já comecei a fazer a revisão do material escrito, mas a gente conversa amanhã melhor na aula, tá bom? Valeu! Tentei, você vê que a lei de Murphy agora estabilizou. Se a aula fosse até as 11, estava bom, né? Mas é melhor eu ver o que está acontecendo, para ver se não vai explodir, não vai pegar fogo. Se eu faltar aula amanhã, vocês verificam, rezem por mim. Beleza? Boa noite, gente.